Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar a todos vocês uma semana ricamente abençoada, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe de uma forma ampla, em nome de Jesus. Hoje, 5 de janeiro de 2026, nós estamos aqui para mais uma mensagem dessa série de mensagens para o seu coração. Nosso intuito é que você seja abençoado pela palavra de Deus, que Deus preencha o seu coração, a sua vida, o seu lar, que sejam plenamente abençoados no nome de Jesus. Você que nos acompanha aqui, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajude a fortalecer o canal. Nosso intuito, como já disse, é meramente de levar uma palavra de fé, de esperança, a palavra de Deus para a sua vida. Então nós estamos aí no 5º dia dessa viagem na locomotiva 2026 e o tema de hoje é: quando o provedor é mais importante que a provisão, quando o provedor é mais importante que a provisão, o coração descansa. Nós precisamos descansar no provedor de todas as coisas, confiar nele, aprender a confiar nele. E eu quero deixar como texto base o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículos 31, 32 e 33. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 33, que diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Texto muito conhecido de todos nós, né? A verdade é que Deus nunca quis apenas suprir necessidades, mas formar corações que confiem nele. Deus quer que nós confiamos nele. O povo de Deus, ao longo da história, precisou aprender isso. No deserto, em tempos de seca, em momentos de escassez. E eu quero que você entenda que a provisão, ela muda, mas o provedor permanece.
Quando você tem a provisão, você administra, não é? Mas quando te falta a provisão, só o provedor. E quando entendemos isso, o coração aprende a descansar. Eu quero... a Bíblia, a palavra de Deus nos dá vários exemplos de provisão. Mas eu quero ler um texto com vocês, que para mim é maravilhoso, que está em Êxodo, no capítulo 16, Êxodo 16, eu quero ler vários versículos aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 16, Deus manda o maná. Diz assim, me acompanhe. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes que quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, pão dos céus. E o povo sairá e colherá, isso aqui é importante, colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, será o dobro do que colhem cada dia. Quer dizer, de domingo a quinta, eles poderiam colher uma porção para cada dia, segundo a sua família. Mas na sexta-feira, eles podiam colher para 2 dias, visto que sábado era dia de descanso. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Por que quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso?
porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém, medido com o gomer, não sobejava aos que colheram muito. Olha só, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Você percebe que Deus não deu estoque? Deus deu dependência. O estoque seria se pudesse colher à vontade e estocar em casa a comida. Não, Deus dava uma porção diária. O maná era diário. Não podia ser guardado. A gente vê, vamos ler os versículos 19 e 20. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aqueles que ele deixou para o dia seguinte, deixaram, criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Isso ensina a confiança diária. Deus disse: olha, vocês têm que pegar um pão, o maná, por dia, conforme o número de família, não é para estocar. Deus está dizendo: amanhã vocês terão outra vez. Eu sou o Deus da providência. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz: para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Qual é a lição do deserto? Deus podia dar abundância. Deus podia dar estoque. Mas Deus preferiu primeiro formar a fé. A fé. A fé. É crer que o Deus da providência, Ele é o Deus de hoje, de amanhã, depois de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, dos anos que vierem. Deus é o Deus da providência. Você precisa confiar no provedor, a depender do provedor e não da providência. Confiar no provedor e não na providência. Eu quero dar outro exemplo para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, no capítulo 17, versos 1 a 7. Versículos 1 a 7. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 4. Ordenei aos corvos que ali te sustentem. O ribeiro e os corvos. Elias obedece.
O Deus da providência, ele pode usar qualquer coisa, ele usa meios improváveis. O Deus da providência não cabe no nosso entendimento como ele vai entrar com a providência. Isso não nos interessa. Não importa. Importa que ele é o Deus da providência, ele usa os meios que ele quiser. Ele é o Deus de toda a terra, Senhor de toda a terra. A provisão não vem da fonte esperada. Quando a gente confia na provisão, a gente espera de alguma fonte. Mas quando a gente confia no provedor, a provisão não vem da fonte que a gente conhece, vem da fonte que ele deseja, que ele quer. Versículo 7 diz que o ribeiro se secou, mas Deus não. A fonte da providência nunca seca. Quando a fonte seca, o provedor continua no controle. É por isso que você tem que confiar no provedor, não na providência. Então, o que é que vai acontecer? A viúva de Sarepta confiar antes de ver. Ainda em primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Um passo de fé em meio à escassez. A viúva não tinha sobra e agora tinha apenas a obediência. A provisão acompanha a confiança. Não veio tudo de uma vez. Veio dia após dia. Quando você confia no provedor, ele sustenta com fidelidade. Jesus confirma isso no nosso texto base, em Mateus 6, 32 e 33. Vosso Pai Celestial sabe. O mesmo Deus do deserto, o mesmo Deus de Elias e da viúva, é o nosso Deus hoje.
Paulo diz aos Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Buscar o reino de Deus é confiar no caráter do provedor. Buscar o reino de Deus é confiar no caráter do provedor. Viver um dia de cada vez. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deus prometeu cuidado. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. O descanso é fruto da confiança no Deus da provisão. Quando você aprende a confiar, mesmo em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio às lutas, à escassez, onde parece que todo mundo te abandona, onde parece que as coisas vai faltar, Deus te surpreende. Para você que já passou por tantas crises e está em pé, tu lembra de quantas vezes você achou que não ia dar, mas deu? Quantas vezes você pensou que não ia conseguir, mas conseguiu? Quantas vezes você pensou que não ia chegar lá, mas chegou? Sabe por quê? O Deus da providência. Não foi pela sua capacidade, não é pela minha, não. É pelo Deus é por causa do amor do Deus da providência, do cuidado do Deus provedor. Eu quero recapitular rapidamente para terminarmos, porque, como disse, nosso vídeo é sempre vídeos curtos, relativamente curtos. Maná, dependência diária. Querite, Ribeiro de Querite, provisão improvável. Sarepta e a viúva de Sarepta, a fidelidade contínua do Senhor. Deixa eu te dizer, quando o provedor é suficiente, a provisão deixa de ser uma ansiedade. E eu quero te fazer uma pergunta, você reflita. Você confia mais naquilo que Deus pode dar ou em quem Deus é? Eu prefiro confiar em quem Deus é. O resto é consequência. Então descanse. Descanse no Deus da provisão. Descanse no Deus que tudo pode, confie nele. Quando o provedor é mais importante que a provisão, o nosso coração descansa. Você precisa descansar. Confie no provedor. Por mais que digam e que você veja que a situação está difícil, Deus vai te surpreender. Confie no provedor. Senhor Deus, ensina-nos
a confiar em Ti acima das circunstâncias. Ajuda-nos a descansar no Teu cuidado fiel, e aprender a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor é o nosso provedor, em nome de Jesus. Alcança os lares, Senhor, alcança as famílias, alcança esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que assiste e que ouve essa palavra. Que possa confiar que o ano de 2026 vai ser um ano de muita bênção, que o Senhor vai fazer prosperar, que o Senhor é o Deus do maná, que o Senhor é o Deus da provisão. Abre as portas de um bom emprego, de um bom ganho, que ela possa prosperar, que ele possa prosperar, que 2026 seja um ano próspero e ricamente abençoado por Ti para esse meu amigo, para essa minha amiga. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Deus, que nós possamos aprender a confiar em Ti e não na provisão. Eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa série, até aqui, nós falamos primeiramente sobre a confiança do amanhã está em Deus. Depois falamos sobre contentamento, Deus é suficiente. Depois falamos no terceiro dia, onde está o teu tesouro, Deus acima de tudo. Pois a alegria que nasce da confiança, Deus é a nossa paz. E hoje, o provedor acima da provisão. Deus é fiel. Como disse, a partir dessa semana nós estaremos postando uma mensagem por semana, para que você possa refletir e possa buscar esse amparo em Deus na sua palavra. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Vou reforçar o pedido. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para outras pessoas, se inscreva e ajude a fortalecer esse canal. É um canal simples. O nosso único objetivo aqui é trazer uma palavra genuína de Deus para o seu coração. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Até mais. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.